Obrigado, Rit. Então, boa noite, pessoal. Boa noite e bem-vindo mais uma vez a nosso webinar semanal da série especial Covid. Nós temos tido vários temas muito interessantes, com participantes muito experientes dentro do que a gente pode esperar na área de Covid, de vários lugares do país, fora do país. Hoje não é diferente, hoje é um dia muito especial, porque temos um convidado muito especial também. Renato Lopes é o nosso palestrante de hoje, vai falar sobre questões ligadas à coagulação e anticoagulação no contexto da Covid, o que é que nós sabemos, né? E também vai, logo depois, falar um pouquinho sobre pesquisa nesse contexto de pandemia, né? Como ela pode contribuir ao nosso melhor entendimento dessa doença. Renato tem um currículo extensíssimo, não vou aqui tratar do currículo dele, vou apresentar brevemente. Ele é cardiologista de formação, é professor da Universidade de Duke, é professor da Escola Paulista de Medicina também, é um dos cientistas mais reputados e renomados na cardiologia do mundo, na área cardiovascular, tem contribuições enormes, são várias publicações, mas eu queria destacar um aspecto que talvez seja muito claro no currículo de Renato, que é o compromisso e a dedicação que ele tem entregue à nação brasileira em relação ao desenvolvimento da cardiologia, à ciência e a cientistas na área cardiovascular. Renato é de uma disponibilidade enorme, tem uma agenda muito cheia e quase não nega nenhum convite. Para nós na Bahia também tem sido muito disponível. Nós cardiologistas aqui temos sido testemunhas dessa disponibilidade, dessa generosidade de partilhar a experiência e contribuir para a formação de grandes cientistas e cardiologistas aqui na Bahia também. Então, Renato, antes de mais nada, eu queria agradecer a você por atender mais um convite nosso aqui. Tenho certeza que vai ser uma noite excelente. Eu já passo a palavra para você. Um detalhe técnico, mais uma vez, para vocês. Deixem os microfones desligados para que não interfira na transmissão sonora de quem está falando, no estúdio do debatedor. Nós teremos hoje 2 debatedores, são 2 médicos também experientes e membros do corpo clínico do CAR Pulmonar. Luiz Eduardo Rit é um gestor médico do CAR Pulmonar na área de ensino e treinamento e também é responsável e líder na área de pesquisa do Centro de Ensino Clínico do CAR Pulmonar. Ana Tereza Rocha é pneumologista intensivista, também com formação em Duke, e é pneumologista clínica do hospital, responsável pelo programa de cessação de tabagismo e também com experiência em pesquisa na área de tromboembolismo venoso. Então, vai ser uma discussão muito rica aqui para todos nós. Então, eu vou, sem mais demoras, vou passar a palavra para Renato e agradecer mais uma vez a presença dele e de todos aqui nesse seminário. Bom, boa noite a todos. Darzé, muito obrigado pelo carinho sempre nos nossos eventos e como vocês sempre me recebem aí na Bahia. É um prazer muito grande estar de novo. Obviamente, eu deveria já ter estado aí, né, no nosso congresso, porque nós vamos há 10 anos já, mas infelizmente a gente teve que se adaptar, então sempre bom poder estar com vocês em algum tipo de atividade. Juntamente com o Rit e com a Ana, e com pessoas que a gente gosta muito pessoalmente, que são pessoas queridas e que, além de tudo, são excepcionais profissionais. Então, de modo que é realmente um prazer enorme poder trabalhar em alto nível com pessoas que a gente admira e gosta. De novo, um prazer estar aqui e espero que muito em breve a gente possa fazer de novo o evento pessoalmente, para poder dar um abraço aí em todos vocês. Mas enquanto não dá, então, Darzé, a gente vai abordar exatamente isso. Qual a importância da pesquisa clínica e do rigor científico, pessoal? Qual a importância de se manter o rigor científico nesse momento de pandemia? E aí a gente vai falar um pouquinho desse estado protrombótico aí, do Covid, o que a gente sabe, o que a gente não sabe e quais são as respostas que devem estar por vir. Bom, como vocês já têm feito essas reuniões semanais, não precisa ficar gastando muito tempo. Vocês sabem que a infecção foi considerada uma pandemia em 11 de março, dia 11 de março desse ano. A partir de então, a gente tem visto aí uma variabilidade enorme nas apresentações. Estava discutindo um pouquinho antes com o Darzé e com o Rit e a Ana de casos que vêm abrindo caso com fibrilação atrial, sem mais nada.
mas fundamentalmente é um quadro infeccioso, com quadros de infecção viral, com fundamentalmente pneumonia, como grande órgão-choque dessa infecção, mas podendo levar, sim, a alterações diversas cardiopulmonares, e inclusive fenômenos tromboembólicos. Obviamente que existem já indícios muito importantes que eu vou mostrar para os senhores do estado protrombótico dessa doença e por que ela talvez seja tão protrombótica e como que a gente tem que tratar esses doentes, ou pelo menos qual que é o caminho hoje, qual que é o caminho... Bom, a pergunta que eu quero fazer é fundamentalmente essa, né? Como a gente pode tratar esse doente de uma maneira confiável, baseada em evidência que seja confiável? Então, essa é realmente a grande pergunta que nós queremos fazer, que todo mundo quer poder fazer, né? E virou uma bagunça muito grande, cada um fazendo o que quer. Então, como que a gente responde essa pergunta? E é bem fácil responder essa pergunta, na verdade, né? Porque, fundamentalmente, a resposta é... onde está? A gente simplesmente não sabe, tá certo? É uma infecção viral, é uma infecção que leva a sepsis, leva a lesão de múltiplos órgãos, e a gente tem que tratar basicamente o que for acontecendo para esses pacientes, suporte hídrico, suporte hemodinâmico, suporte ventilatório, muitas vezes tem uma infecção bacteriana em cima, às vezes aparece trombose, a gente tem que tratar, o paciente infarta, a gente tem que tratar, o paciente faz um AVC, a gente tem que tratar, mas não tem nenhuma droga ainda mágica que resolva os aspectos do corona. Na verdade, a única que chega mais próximo é um antiviral, o Remdesivir, que, como vocês já devem ter discutido aqui nessas reuniões de vocês, foi apresentado aí o Preliminary Report, né, uns dados preliminares do estudo que testou em mais de 1.000 pacientes, mostrando que o Remdesivir parece diminuir o tempo de internação hospitalar, mas sem diminuição de mortalidade, embora na mesma direção, na direção correta, mas, de novo, apenas disponível nos Estados Unidos e sem ainda termos os dados definitivos. Então, esse é o problema, né? Nós não temos nada realmente baseado em evidência que melhore a infecção desse vírus. Bom, e aí, essa é uma pirâmide de metodologia científica muito já vista por todo mundo, mas ela é mais importante do que nunca hoje em dia, né? Que é quão confiável é a confiabilidade que nós temos para definir um efeito de tratamento de qualquer que seja o remédio ou qualquer que seja a intervenção. E vejam que no passado a gente só tinha realmente a experiência clínica, né? Então as pessoas falavam, não, eu tratei 20 Covid, deu certo, eu vou continuar fazendo igual. Mas a gente sabe que esses 20 deu certo, né? Podem ter dado certo puramente ao acaso, poderiam ter dado errado puramente ao acaso, e poderiam, na verdade, ter dado certo porque a gente só olha naquilo que nos interessa, né? Que é nas partes boas da evolução, e quando o doente morre, aí foi pelo Covid, mas quando dá certo, foi pelo aquilo que a gente fez. Então, a gente sabe que isso não funciona do ponto de vista metodológico, né? E realmente a única maneira da gente definir se uma droga funciona é o ensaio clínico randomizado. Os outros tipos de estudos são importantes para outras questões, mas para se definir efeito de tratamento, nós precisamos do efeito do ensaio clínico randomizado. Porém, a maior parte das decisões médicas que acontecem hoje como um todo, em UTI, em cardiologia, em hematologia, elas acabam advindo de recomendações que a gente não sabe se essas recomendações, na verdade, fazem algum efeito benéfico para o doente ou não. Então, isso é muito triste. E por isso que a gente publicou esse paper no Lancet o ano passado, mostrando que as decisões médicas, na maior parte das vezes, são feitas naquilo que a gente chama de flawed evidence, ou seja, de evidências fracas, falhas, que a gente não sabe se elas realmente funcionam ou não. E isso é muito perigoso, porque a hora que a gente realmente não sabe se as recomendações funcionam, a gente pode estar pondo em risco o doente mais do que benefício. Para provar isso, na cardiologia, então vamos usar o exemplo da cardiologia, que é um exemplo que todos os dias nós temos aí ensaios com 20, 15 mil pacientes. Então, nos últimos 10 anos, vejam, senhores, a gente revisou todas as diretrizes da cardiologia, tanto americanas como europeias, e vejam que foram mais de 3.000 recomendações revisadas uma a uma. E a gente foi ver de tudo que a gente faz na cardiologia, de tudo que a gente está tratando os pacientes, quanto por cento que vem de nível A de evidência, quantos por cento que a gente realmente sabe e tem certeza que algo funciona ou não funciona. E vejam, senhores, 8,5%.
de todas as condutas em cardiologia são derivadas de nível A de evidência. Veja que nas diretrizes europeias um pouquinho mais, mas enfim, só 14%, de modo que vejam que 50% das vezes, aproximadamente, as recomendações são baseadas em opinião de especialista. Quer dizer, o que eu acho, o que o Darzé acha, o que a Ana acha, só que o que a gente acha não define nada, né? Porque o que a gente acha é muito difícil estar certo, basicamente só baseado no que eu acho, só baseado no que os experts acham. E mais do que isso, vamos pensar um pouco, vou ser um pouco provocativo aqui. O que define um expert? Conhecer os dados melhor que ninguém. Só que se os dados não existem, como alguém pode ser um expert? Ou seja, não tem como, né? Então a gente precisa dos dados robustos para mudar esse cenário. E com isso, a gente precisa de menos senso comum, porque o senso comum ele erra e erra muito. E eu vou mostrar aqui alguns exemplos como o senso comum erra. O grande exemplo clássico foi o começo da década de 90, com o estudo CAST, onde o senso comum diria, não, o doente com infarto, que tem arritmia ventricular, tem que ser tratado. Porque se eu tiver uma arritmia ventricular, eu preciso tratar esse doente. E isso é o que o senso comum diz. E a gente faz, então, um ensaio randomizado, onde dá um antiarrítmico ou placebo, e veja que o antiarrítmico realmente limpa o eletro, porque ele deixa o eletro iso. O doente acaba morrendo muito mais. Então, vejam, o senso comum. Vamos tratar o ensaio randomizado, eu mato mais quando eu trato. Ou seja, se nós não tivéssemos feito o ensaio randomizado, nós estaríamos matando pacientes com antiarrítmicos, coisa que hoje a gente não faz. Olhem a quantidade de exemplos que existem na medicina. Esse é um paper que estava under review, agora foi aprovado, foi aceito no JACC, então deve estar saindo logo no JACC. No mês que vem deve estar saindo. É um paper que eu considero de extrema importância, era um paper que eu queria escrever já há muito tempo, e eu escrevi junto com um fellow meu, que eu convidei para participar. E vejam que interessante, reposição de estrógeno, vitamina B, vitamina E, todos ensaios observacionais, todos estudos observacionais, às vezes com 100 mil doentes, mostraram um efeito protetor do estrógeno em mulheres. Quando a gente faz um ensaio randomizado, a gente detecta aumento de infarto, aumento de insuficiência cardíaca com reposição de vitamina e aumento de morte e infarto com reposição de folato. De novo, lembrem que o estudo pode ter 100 mil doentes, 1 bilhão de doentes, 5 bilhões de doentes. O N não consegue corrigir o erro sistemático. E, portanto, nós não conseguimos eliminar os vieses que acontecem nos estudos observacionais. Vejam outro caso. Reposição de subir hemoglobina em paciente com diálise. O que o bom senso fala? Vai se melhorar, vai subir a hemoglobina, vai ter mais oxigenação. Fizemos um ensaio com a eritropoetina, aumenta morte, infarto, insuficiência cardíaca e AVC em quem recebeu a eritropoetina. Controle de glicose muito rigoroso. Não, quanto mais baixa a glicose, melhor vai ser. Se controlar muito rigorosamente a glicose, vai aumentar a mortalidade, porque os doentes fazem hipoglicemia. Então, vejam a quantidade de exemplos que nós temos onde o senso comum erra. E não é que ele erra porque ele estima um efeito de tratamento maior ou menor, mas na mesma direção. Ele erra diametralmente. Ou seja, em vez de eu dar o remédio, eu tenho que tirar o remédio. Em vez de eu salvar, eu mato. Em vez de eu proteger contra o infarto, eu causo. Então, esse é o perigo do senso comum. E como Einstein já dizia, né, o senso comum é uma coleção de preconceitos que a gente adquire quando a gente tem 18 anos. E por isso que não funciona, né? Porque realmente não tem como funcionar. Outros exemplos de o perigo dos observacionais. Olha que interessante, pós-infarto, paradoxo do fumo, do tabagismo. Pós-infarto, doente que nunca fumou é o que morre mais. Como é que pode isso? Né? E o doente que fuma mais que 3 pacotes por dia é o que morre menos. Porque existem os vieses de sobrevivência que você não consegue adequar. Olhem que interessante, que bonito esse exemplo de como o senso comum erra. Apoproteína B, marcador de risco cardiovascular. Todos os estudos mostram, quanto maior a ApoB, maior é o risco cardiovascular, demonstrado aqui. Tudo bem, então definimos então que a ApoB ela é um marcador de risco. Agora, será que ela é um fator de risco? Ou seja, será que se eu abaixar o nível da ApoB, isso vai se traduzir em melhores desfechos?
Bom, então a gente, para testar essa hipótese, a gente faz um estudo. Esse estudo, ele é o estudo Accelerate, que testa a evacetrapib. E a evacetrapib é uma droga que tenta subir o HDL, baixar o LDL, abaixar a ApoB e abaixar a lipoproteína A minúscula. Eu acho que tem alguém... Isso. Perdão, eu acho que é o Alan Neves, que está com o microfone desligado. Isso, obrigado. Bom, então veja que interessante, Ana, esse estudo. 12 mil doentes. A droga faz exatamente o que eu queria. Subiu o HDL, baixou o LDL, baixou a ApoB e abaixou a lipoproteína A minúscula. Bom, ótimo. Então fez tudo o que eu queria. Qual foi o efeito no desfecho clínico? Vejam, senhores. Basicamente, nenhum. Um hazard ratio de 1. Um hazard ratio de 1, mostrando que, apesar dessa droga fazer o que eu queria nos marcadores de risco, ela não se traduziu em melhores desfechos. Mas por que isso acontece? Bom, isso acontece pelo fato que a gente não conhece a fisiopatologia completa das doenças, porque a gente não conhece a fisiopatologia, o mecanismo de ação, das drogas. A gente não conhece a relação de risco-benefício. Está todo mundo falando que a anticoagulação tem que existir no paciente com Covid. Mas será que não vai causar mais sangramento do que benefício? Porque se eu tiver mais sangramento intracraniano e o doente entrar em coma, aquele benefício de eu tratar já foi embora. E às vezes essa relação de risco-benefício não é muito bem conhecida. Assim como a gente também não conhece as relações de dose e resposta. Vejam hoje que a gente usa para insuficiência cardíaca drogas que foram descobertas por diabetes. Por quê? Porque naquele momento a gente não sabia que essas drogas que eram usadas para o diabetes iam funcionar para pacientes com insuficiência cardíaca de maneira tão importante. Então, isso é um claro exemplo de que o senso comum ele é muito limitante, porque ele não define todos os aspectos que a gente pode entender da fisiopatologia de uma doença. E por isso que esse paper do Lancet do ano passado, a gente mostrou que a única maneira da gente realmente corrigir essa crise da pesquisa clínica, né? Porque isso é uma crise da pesquisa clínica, né? Tanto estudo acontecendo e só 8,5% da cardiologia é baseada em evidência de nível A, né? Isso na cardiologia. Imagina se a gente começar a caminhar para as áreas que tem pacientes, estudos com 100 doentes, com 200 doentes, com 20 animais de experimento, aí fica mais difícil ainda, né? Então, a única maneira de a gente corrigir isso é mudar o ecossistema da pesquisa clínica. E o ecossistema tem que ser mudado através de a aproximação da pesquisa clínica na assistência. Tem que parar aquela história de que o doente tem o coordenador de pesquisa, tem o PI, tem todo o time da pesquisa e depois tem o time da assistência. A gente tem que fazer com que a pesquisa clínica seja incorporada na assistência. Essa é a única maneira de a gente salvar essa crise que a gente vive no momento. E por que isso é importante? Porque o doente que participa de pesquisa evolui melhor. Isso já foi provado de inúmeras maneiras e essa é uma observação antiga do estudo Grace, mas vejam que é real para vários estudos. E já foi mostrado inúmeras vezes que o doente que participa de pesquisa, mesmo que ele é randomizado para o grupo placebo, ele acaba evoluindo melhor do que o doente que nunca entra em pesquisa. Isso para não falar que os hospitais ficam melhor, a qualidade de procedimentos ficam melhores e a gente avança a ciência, porque, como eu sempre digo, a melhor maneira de tratar um doente, quando a gente não sabe como tratá-lo, é ter um protocolo de pesquisa que eu possa colocar o doente e ela possa ser acompanhado nesse protocolo, porque aí ele vai ter a supervisão adequada, um comitê de ética e segurança olhando os dados e ele vai ser bem tratado e ele vai ajudar o avanço da ciência. Então, obviamente que a gente tem que ter, para essa mudança realmente de mindset, vai exigir uma mudança estrutural no ecossistema da pesquisa clínica. A gente não vai mais poder fazer pesquisa como a gente vem fazendo até hoje. Para a gente mudar esse cenário, a gente vai ter que ter novos approaches para fazer pesquisa clínica. Esses novos approaches vão ser inúmeros e dentre eles é um processo regulatório mais eficiente, um processo onde a gente possa usar registros em andamento e possa fazer o sistema híbrido, onde a gente randomiza dentro de um registro e fazendo com que a
aproximação entre a pesquisa e a assistência aconteça. Esse é o único futuro. E, obviamente, que vai exigir, além desse mindset, um investimento monstruoso, público e privado, para que a gente possa realmente mudar esse cenário. Porque hoje, esse cenário, onde as recomendações que a gente faz, isso antes do Covid, imaginem no Covid, né? O Covid, tudo que a gente está fazendo, o nível de evidência é D, né? Então, ou seja, para a gente ter mais evidências e, portanto, melhorar os pacientes, a gente precisa de uma resposta à altura, e isso se torna hoje um problema de saúde público urgente. Então, não é mais uma crise só da ciência, é uma crise da ciência e da pesquisa clínica para que a gente possa realmente fechar esse loop da melhor maneira possível. Bom, para finalizar essa parte, eu acho que essa frase do Voltaire, que eu adoro, define qual que é o problema do senso comum. É que ele simplesmente não é tão comum quanto a gente gostaria que ele fosse na prática clínica. Bom, falado isso, qual o problema que a gente começa a viver em relação à coagulopatia, né, ou COVID, ou os efeitos, os estados protrombóticos dessa situação que a gente vive hoje? Veja que em março a gente, né, tinha as mortes por COVID, não estavam nem entre as 100 primeiras nos Estados Unidos. E a gente vê aí, 3 meses depois, a primeira causa de morte em vários países do mundo, com mais de 100 mil mortes em 3 meses. Então, realmente é algo que começa a chamar atenção. Obviamente que a letalidade ainda parece ser muito baixa, né? E vamos lembrar que todos os dias 165 pessoas morrem por dia. Tá? Esses são os dados que a gente tem hoje. 165 mil pessoas morrem todos os dias, por diversas causas. O problema é que 350 mil nascem por dia, todos os dias no mundo inteiro. Mas é só importante ter essa perspectiva, porque, sem dúvida, 100 mil mortes em 3 meses é muito, mas não se esqueçam que 160 mil por dia morrem, né, como um todo. E, obviamente, que a gente tem que olhar, porque a hora que a gente tem 1 bilhão de pessoas infectadas, mesmo que a mortalidade seja muito baixa, o número absoluto acaba sendo alto e, consequentemente, a gente começa a ter muita morte, desviando esse padrão aí que a gente conhece. Bom, e o que acontece? Bom, a relação entre o COVID e o estado protrombótico, existe um substrato fisiopatológico para isso, né? De novo, isso é muito interessante do ponto de vista de exercício fisiopatológico, mas a gente sabe que a tempestade citocinérgica, né, ela leva a essa ativação macrofágica, ela leva a essa ativação de inúmeras interleucinas e mediadores inflamatórios que vão interagir com a cascata de anticoagulação, de coagulação, levando a um estado protrombótico sob diferentes vias, né? Então, a gente vai ter a ativação do fator tecidual, ativação do complexo do fator 7 ao fator tecidual, ativação de trombina, ativação da agregação plaquetária, que vai explicar demais os efeitos trombóticos arteriais que a gente tem visto nesses pacientes com COVID, de modo que é realmente uma coagulopatia completa, né? O que acontece com o COVID do ponto de vista fisiopatológico. E aí, esse é um modelo didático, que a gente vê essa ativação macrofágica, juntamente à ativação plaquetária, levando à formação de trombo, mas que agora, interessantemente, a gente começa a observar ser traduzido e acontecendo na clínica. Ou seja, então é algo que é um modelo fisiopatológico que começa a ser replicado agora, realmente, nas tomografias, na vasculatura pulmonar e até em outros órgãos, onde a gente começa a ver trombose acontecendo. Então, os pacientes com infecção por corona, o que acontece? Eles têm um estado protrombótico muito alto, com algumas características muito interessantes. A gente não tem visto tanta lesão de base, né, doença de base, que justifique esse estado protrombótico tão intenso, né? A gente tem visto tromboses com vasos meio que limpos, né, como um todo, sem doença aterosclerótica de base. A gente tem visto muitas características de CIVD, onde existe a microtrombose, a microangiopatia. A gente tem visto aí eventos tromboembólicos venosos, mas também arteriais, trombose arterial, e que vêm sendo marcadores nessas tromboses de piores desfechos desse paciente. E aí começam as publicações, né? Com todos os cuidados que nós temos que ter, começam publicações interessantes, mostrando que a plaquetopenia é um marcador de risco importante para esse paciente. Então, vejam, as plaquetas têm um certo consumo, a hipótese é que ela esteja sendo consumida,
e quanto mais baixo é a plaqueta no baseline, pior é o prognóstico desses doentes. Então, veja, esse é um estudo que mostra, tanto avalia a plaqueta no início, como a variação de queda ou de subida de plaqueta ao longo do estudo. E vejam que interessante, os doentes que têm plaquetas mais baixas, na apresentação, são os que mais morrem, né? Então, a gente consegue aí detectar então, que a plaqueta no baseline, particularmente em torno de 100 ou abaixo de 100, começa a ser um marcador de risco importante. Vejam aqui, então, à esquerda, a relação que nós vemos que quanto mais baixa é a plaqueta, maior é a mortalidade no baseline. E vejam que nas mudanças de plaqueta, também, quando a gente consegue subir a plaqueta, quanto maior é a mudança na plaqueta para maior vai ser o decréscimo na mortalidade, ou seja, maior vai ser a resposta positiva a esse paciente. Então, a gente aprende que a trombocitopenia é importante marcador de risco associado à mortalidade nesses doentes. A trombocitopenia ela é dose dependente, vamos dizer assim, quanto mais baixa, ela pior é. O incremento de plaqueta a cada 50 mil, a gente vai ver aí 40% de diminuição de mortalidade para cada 50 mil plaquetas que sobe durante a internação. E, obviamente, que talvez reduzir o consumo de plaqueta, né, esse consumo plaquetário, possa ter um benefício que, de novo, é uma hipótese interessante a ser testada. Então, essa infecção viral, ela causa uma série de alterações, fundamentalmente essa disfunção endotelial e epitelial tem um papel fundamental que faz com que algo seja sistêmico muito mais do que localizado, a tempestade citocinérgica, e a gente vai levar a aumento dos fatores pró-coagulantes e um fechamento, basicamente, do sistema fibrinolítico do organismo. Então, obviamente que quando a fibrinólise fica comprometida e o sistema protrombótico fica exacerbado, a gente vai ter aí realmente uma exacerbação enorme desses fenômenos tromboembólicos. Esse é um paper que eu publiquei com o Eduardo há algum tempo atrás, sobre o Zika e o chikungunya, mostrando que mesmo nessas infecções, o dedímero já era um marcador de risco e um marcador de pior prognóstico. E aí começam a vir outros estudos também mostrando a mesma tendência, né? Então, esse é o estudo que mostra, então veja que interessante, a alteração do tempo de protrombina. Então, quando ele começa a ficar mais alargado o tempo de protrombina, o paciente evolui com pior prognóstico, eles morrem mais. Vejam que o dedímero acaba sendo um marcador de risco, né? Vejam que os doentes que morrem mais têm dedímeros mais elevados. De modo que, quando a gente olha nos parâmetros de coagulação e mortalidade, a gente sabe que, então, prolongamento do tempo de protrombina, elevação do dedímero e de outros fatores degradadores da trombina são importantes, da fibrina são importantes, uma diminuição de atividade antitrombínica e, obviamente, a plaquetopenia como um marcador importante. Vejam que 71% de pessoas que não morrem tinham algum grau de CIVD versus 0,6% de CIVD nos doentes que sobrevivem. Então, uma relação muito grande aí com realmente pacientes que têm CIVD, onde uma CIVD aguda vem sendo relatada aí até com 99% de taxa de mortalidade nesse estudo particularmente. Então, como que começa isso? Então, tem uma agressão viral direta no epitélio, como eu disse, né, no epitélio alveolar pulmonar, no endotélio arterial e venoso e, obviamente, na disfunção endotelial miocárdica. Então, a gente tem aí uma disfunção fisiológica endotelial barra epitelial, mais uma agressão física. E isso vai fazer com que que essa infecção gere um quadro completo de coagulopatia. A ativação plaquetária, como eu disse, ela é fundamental, né? Ela acaba acontecendo em reflexo, essa ativação macrofágica e de tempestade citocinérgica. Então, ela vai ser crucial no entendimento dessas tromboses arteriais e eventos isquêmicos arteriais que a gente vem observando. E, então, a gente vê que na parte arterial existe a lesão direta do vírus, mais ativação de agregação plaquetária e mais a disfunção endotelial. Então, inclusive com alterações de trombomodulina, de proteínas de adesão e o sistema fibrinolítico estando realmente fechado ou quase que inibido. Na parte venosa, a gente tem aí a parte também direta da agressão viral, mais a estase, que vai levar à exposição do fator tecidual, da lesão subendotelial com colágeno, da ativação plaquetária e inflamação que magnifica todo esse sistema. E, obviamente, que a disfunção sistêmica endotelial vai levar, de novo, a alterações de trombomodulina, de moléculas de adesão e também do sistema fibrinolítico em fechamento. Então, vão levar a esse realmente estado protrombótico.
Então, isso aqui resume bem, né? Do lado esquerdo, a gente vê, então, tem a ação alveolar direta, a injúria epitelial direta, a exposição ao fator tecidual, ativação da agregação plaquetária, a trombose e a inflamação piorando, exacerbando toda essa ativação plaquetária e também ativando a cascata de coagulação com mais trombina, mais fibrina e, consequentemente, mais tromboses sistêmicas, tanto do ponto de vista arterial como venoso. Portanto, a disfunção epitelial, a disfunção endotelial vão levar a uma série de alterações que vão culminar com um estado extremamente protrombótico nesses pacientes. E aí começam agora os estudos de anátomo patológico, né? Então, esse estudo publicado no New England algumas semanas atrás, onde se detectaram pacientes que tinham uma lesão endotelial muito importante, né? Pacientes que morreram de COVID, tinham trombose de microcirculação importante, microvasos, e compararam com autópsias de doentes que tinham morrido por infecção de H1N1. E vejam que interessante, que a microtrombose foi 9 vezes mais frequente no COVID do que no H1N1. E assim como também a proliferação de grandes vasos, né? De novos vasos, né? 2, 3 vezes mais comum do que o H1N1. Esse é um outro estudo de autópsia que olhou em 12 mortes, onde os pacientes, teoricamente, eram 12 pacientes com infecção e que morreram de COVID e que não tinham suspeita. Isso é importante, pessoal. Olha, não tinham suspeita de um fenômeno tromboembólico antes da morte. Então, doentes que morreram sem se suspeitar que esses doentes tinham qualquer tipo de trombose. E vejo que a embolia pulmonar foi a causa direta de 4 mortes, ou seja, 33% foi a causa direta, foi uma embolia pulmonar que não foi suspeitada, 2 dentro do hospital e 2 fora do hospital. Trombose venosa profunda foi achada em quase 60% bilateralmente, e a trombose de veia prostática foi achada em 67% dos casos. Então, veja que interessante, os pacientes que morrem sem nenhuma hipótese de um fenômeno tromboembólico, a gente achando aí em 30% a 60% fenômenos tromboembólicos diretamente relacionados à morte dos doentes. Então, veja aqui a embolia pulmonar importante, veja o trombo na artéria pulmonar, veja o trombo, o tromboembolismo venoso que se forma no sistema profundo, e veja que interessante nas flechas brancas aqui, a trombose importante em quase 70% das veias prostáticas dos pacientes do sexo masculino. Então, realmente chama muito a atenção esses fenômenos tromboembólicos. De modo que a gente, então, esse foi o achado, a anatomia patológica e histológica confirmando de maneira importante esses efeitos trombóticos. Aí vem um novo paper agora publicado no final de abril no Circulation, né, uma série de casos, então, de novo, descritivo, mas vejam que interessante, a gente comparando o COVID com não COVID e com H1N1, vejam a quantidade de embolia pulmonar, 21% nos COVID, não COVID 6% e o H1N1 8%. Então vejam que realmente essa infecção por COVID, tudo leva a crer, baseado em todas as descrições que nós temos hoje, que é realmente uma doença muito protrombótica. Mais um estudo mostrando altas incidências de embolia pulmonar, AVCs, embolias arteriais e trombose venosa profunda. E aí vai, pessoal, muitos e muitos estudos, eu selecionei só alguns para exemplificar realmente como isso é importante. Então, vejam esse que interessante, 26 pacientes consecutivos em unidade de terapia intensiva, 31% receberam anticoagulação profilática, 69% acabaram recebendo anticoagulação terapêutica, e todos receberam um duplex no dia 1 e no dia 7. E vejam que interessante, na heparina profilática, 100% dos doentes tiveram TVP, na heparinação terapêutica, 56%. De novo, isso é uma observação, não é um estudo randomizado, mas ele gera a hipótese, ele começa a gerar uma hipótese que talvez uma anticoagulação plena mais precoce, uma anticoagulação plena que não tem uma evidência ainda aberta de tromboses, seja possivelmente favorável a esses doentes. E por isso que a sugestão até do resumo desse estudo é que realmente talvez exista um espaço para uma anticoagulação plena mais precoce para esse paciente. Até lá, o que a gente tem? A gente sabe que quando o doente desenvolve um tromboembolismo venoso, ou que na verdade a gente tem que tratar, e quando o doente não tem que tratar, a gente tem que fazer a profilaxia. Então, as profilaxias são as tradicionais, que a gente faz hoje em dia, sem inventar muitas doses, né? Porque aí começa de novo
aquela medicina de guerra, né? Então as pessoas estão falando, não, eu estou dando 40 miligramas de Clexane, mas de 12 em 12, porque aí eu fico no meio do caminho, eu protejo um pouquinho mais, mas eu não anticoagulo pleno, e esse é o perigo da gente não testar isso fora, ou testar isso fora de um protocolo de pesquisa. Então aqui estão as doses clássicas que a gente usa de anticoagulação profilática, e para o tratamento a gente vai usar também o que a gente conhece, tem que pensar em embolia pulmonar, tem que pensar em quadros que não melhoram, que pode ter alguma trombose por trás associada, e aí a gente vai usar heparina, enoxaparina, fundaparinux nas doses plenas, quando o doente já tem uma indicação, ou a gente vai testar os novos anticoagulantes, que também podem ser usados conforme já foram testados nos ensaios randomizados de TEP, de TVP e etc. Tá certo? Isso quando o doente tem uma indicação aberta. Mas quando o doente não tem, aí a gente vai ter que estudar, tá certo? Então, qual que é o resumo dessa coagulopatia pelo COVID? O resumo é o seguinte, é uma coagulopatia completa, não tem dúvida, né? É uma causa de morte importante que deixa com um monte de sequela. A gente tem que lembrar desse problema para a gente poder pensar se já sempre existiu aquela máxima, né? Só faz diagnóstico de TEP quem pensa em TEP. Isso é mais verdade ainda hoje, na era do COVID, né? E talvez a dose profilática não seja suficiente. Mas para isso a gente tem que testar, e a maneira de testar isso é no ensaio randomizado. Então, com isso vem uma iniciativa muito interessante chamada Coalizão, onde 7 instituições, como os senhores podem ver, 8 instituições se juntam, o Einstein, o HCOR, o Sírio-Libanês, o Moinhos de Vento, o Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, a Bricanet, Terapia Intensiva e o BCRI em São Paulo, se unem para fazerem projetos de pesquisa com apoio do Ministério da Saúde e tentar dar respostas robustas. Então, nós temos aí um comitê executivo, onde tem um representante de cada hospital, realmente, ou de cada instituição representando. A gente tem um comitê diretivo um pouco mais amplo, onde as pessoas participam dos projetos de pesquisa. E aí a gente tem vários estudos. Então, o estudo número 1 é um estudo randomizado com cloroquina, o número 2 com cloroquina. Esse estudo, pessoal, está sendo fechado amanhã. Então, amanhã a gente fecha o banco de dados do estudo 1 e 2. Temos a chance aí de dar uma resposta para o mundo em doente grave, em doente moderado. Temos os de corticoide em andamento. Temos o Coalizão 4 de anticoagulação, que eu vou explicar um pouquinho mais, que é o ACTION. Temos o de cloroquina no paciente fora do hospital. Temos o de anti-interleucina no paciente grave. E temos aí o Long-Term Quality of Life, a qualidade de vida, que estão sendo estudados em todos os pacientes dos coalizões anteriores. Vejam que, de trials, existem um monte de trial em andamento de anticoagulação plena, quase todos com heparina, e a gente tem aí a chance de inovar mais uma vez com talvez o primeiro estudo randomizado com um novo anticoagulante. E esse estudo é o que eu chamo de ACTION. Vocês vão participar aí, a Ana e o Rich são os PIs do hospital de vocês, onde a gente vai testar essa hipótese de uma estratégia de anticoagulação plena versus uma estratégia de anticoagulação profilática. Só que a estratégia de anticoagulação plena, ela se dá, conforme eu vou mostrar a seguir. Então, nós vamos randomizar o doente que tem COVID positivo e um dedímero elevado. Ponto. Bem pragmático. O doente pode estar bem, o doente pode estar mal, o doente pode estar mais ou menos. A gente vai randomizar o doente para receber uma estratégia de anticoagulação plena que começa com rivaroxabana oral, ou, se o doente for entubado, for instabilizado, ele pode continuar com enoxaparina dose plena, e quando ele sai do tubo, fica estável e pode ingerir medicação de novo, volta para a rivaroxabana oral por 30 dias. Se o doente já começa grave, você já pode começar com heparina e depois você faz a transição para a rivaroxabana. Então, vejam que não é um estudo de rivaroxabana sozinho, é um estudo de uma estratégia de anticoagulação plena oral com rivaroxabana, mais ou menos heparina quando indicado, versus uma estratégia de profilaxia que seja o padrão realizado em cada hospital. Então, bem pragmático o critério de inclusão. De novo, o grupo 1 de anticoagulação plena pode ser com oral, migrar para heparina, pode começar direto com heparina, migrar para oral, e é mantido em oral por casa, com a rivaroxabana 20 mg por 30 dias. E o grupo 2 é o standard of care, como vocês geralmente fazem as suas profilaxias aí do jeito que for. O desfecho primário é um desfecho muito importante. Vejam que eu peguei um desfecho realmente bastante forte, que é mortalidade, tempo de hospitalização e tempo de suporte de oxigênio. Ou seja, aquilo que a gente acha que realmente pode fazer a diferença, essa terapia de anticoagulação plena.
a gente vai usar uma técnica de estatística chamada Win-Win Ratio, onde a gente testa as quantidades de vitórias de cada grupo para mortalidade, para hospitalização e depois para tempo de oxigenoterapia. E vamos olhar também desfechos secundários, né, como tromboembolismo venoso, infarto, AVC, embolia sistêmica. Vamos olhar na avaliação do dedímero, vamos olhar na troponina e vamos olhar, obviamente, naquilo que até agora ninguém está olhando, que é o outro lado da moeda, em sangramentos importantes, sangramentos maiores, para eu saber se meu benefício não é lavado por um potencial malefício em termos de sangramento da anticoagulação plena. Esse estudo está aprovado pela CONEP, pessoal. O treinamento vai acontecer sexta-feira que vem, dia 12 de junho. A gente espera aí, nas próximas 2 semanas, o primeiro doente ser randomizado. E eu estou contando muito aí. A Ana agora já se comprometeu de ser a top recruiter do país com o HIT, então eu vou cobrar isso aí no final. Temos um outro estudo nacional também, que eu estou ajudando a fazer junto com o Eduardo Ramaciotti, que é o estudo Mariner COVID, que nada mais ser do que aí uma semelhança ao estudo Mariner, pacientes que são medicamente tratados na hora da alta com COVID, eles vão manter 10 mg de rivaroxabana por 45 dias versus nada, e a ideia vai ser tentar ver algum benefício aí nesse tempo prolongado do doente que está estável, que teve alta, que talvez uma profilaxia possa fazer benefício. É um desfecho aqui, é uma amostra menor do que o ACTION, mas aqui é uma amostra que tem um aspecto clínico e mais tomografia de coronária, mais ultrassom, para poder fazer um desfecho composto, e vai ser bem interessante porque pode somar aí realmente na compreensão desses dados. Então, caso também, critério de inclusão bem pragmático, a gente vai usar o score de Improved, que foi o que a gente usou no Mariner, ou uma ajuda do dedímero para ajudar nesses pacientes que vão ser colocados. Então, pessoal, esse é um paper que foi publicado há alguns meses, mas eu acho muito interessante, porque ele mostra o perigo de a gente começar a fazer uma medicina de guerra, né? O perigo, vejam que as revistas já estão se arrependendo de terem publicado os lixos que elas publicaram, né? Só essa semana a gente teve 2 cartas de retratações, uma do New England e uma do Lancet, mostrando com preocupações muito importantes com os papers que eles publicaram, porque foram papers não randomizados, foram papers que têm uma série de erros metodológicos, porque os aspectos éticos foram questionados, os revisores na guerra de aprovar logo não se ativeram aos problemas que a gente sempre tem que olhar, e com isso agora a emenda sai pior que soneto, né? Ou seja, a gente acaba agora tendo que correr atrás para corrigir o que foi feito só para tentar ser o primeiro, que expõe a vida dos pacientes e realmente é muito perigoso. Por isso que eu fico muito nervoso quando eu vejo alguém falar em cadeia nacional que está dando heparina para os doentes e tratou os 27 pacientes e os doentes melhoraram. Porque isso nunca foi e jamais vai ser suficiente para guiar nenhuma conduta em medicina ou em terapia intensiva ou em cardiologia. Tá certo? A gente não pode deixar o nosso ego falar mais alto que a ciência. A gente não pode falar nossos interesses pessoais falar mais alto que a parte ética com os pacientes. Vejam o exemplo da AIDS que aconteceu ontem, na década de 80, onde o próprio FDA se arrependeu de ter aprovado algumas drogas muito rápido, porque os doentes morreram dos efeitos colaterais do AZT. Então, pelo amor de Deus, a gente tem que ter essa visão na cabeça e não se vender, no sentido de não se render, melhor dizendo, a pressão da mídia social e da quantidade de informações que vem bombardeando a gente. Essa é uma frase que há muito tempo, né, publish or perish no mundo acadêmico, né, uma frase que feita há muitos anos atrás, que era uma máxima, né, ou a gente publica ou a gente acaba no ambiente acadêmico. Isso vem gerando essas publicações muito perigosas, né? Vejam aí papers do New England, do Lancet sendo questionado, imagina as outras revistas então. E eu tive a liberdade de mudar essa frase para a medicina moderna, onde eu falo que é collaborate or perish, né? Eu chamo collaborate or perish porque sem a colaboração adequada a gente não consegue responder perguntas importantes que vão ajudar a humanidade. Então, o ACTION, eu acho que é um grande momento de parceria entre o BCRI e a Bayer. A Bayer realmente encarou essa parceria e essa seriedade de fazer esse estudo conosco, no Coalizão, uma importância de uma pergunta clínica, onde clinical trials randomizados são desesperadamente necessários. Pode ser que a gente seja o primeiro estudo com DOAC nesse cenário. É uma oportunidade única de trabalhar com Coalizão, nessas 8 instituições de parceiros, amigos, pessoas que realmente fazem pesquisa de alto nível,
O Mariner Covid vai poder ajudar, complementar, e a gente espera que esse projeto Coalizão e o Action deixe aí um legado para o futuro dos clinical trials no mundo e particularmente no Brasil, que pode estar na vitrine do mundo muito em breve com os nossos ensaios clínicos. E eu termino com essa frase que eu gosto muito, desse Edward Deming, que foi um dos caras que mais revolucionou a quality assurance, os processos de qualidade de sistemas científicos e tecnológicos nos Estados Unidos, onde sem dados, de novo, a gente é só mais uma opinião, uma pessoa com uma opinião, e uma opinião sozinha não é suficiente para se definir um tratamento para qualquer que seja a situação clínica dos nossos pacientes. Então, muito obrigado, pessoal. É isso que eu tinha para passar e eu estou completamente aberto aí para perguntas ou interações. Obrigado. Ritchie? Oi? Excelente. 42 minutos, Renato, Ritchie. Eu passei 2 minutos a mais. Em cima da Zé tá aí? Da Zé tá aí, já tá. Estava falando com o microfone fechado, desculpa. Pronto. Eu estava elogiando para mim mesmo a palestra de Renato. Agora eu vou elogiar o público. Estava agradecendo, Renato, pela apresentação informativa, educativa, mas percebi que mais do que uma apresentação, isso é um chamado à consciência a todos nós, né? Um chamado a uma adesão mais rigorosa e diligente aos preceitos médicos, mas científicos, ao método científico que foi desenvolvido há 200 anos. E, de repente, a gente não pode simplesmente jogar tudo isso no lixo e aparece uma doença com uma letalidade que não é extraordinária, mas que tem um número de casos enormes e que mobiliza emocionalmente uma população inteira. Os médicos, os cientistas, pessoas que têm algum papel em liderança precisam ter uma atitude condizente com sua posição, com a sua formação e com os preceitos éticos e científicos, como o Renato acabou de mencionar. Renato Deming foi ignorado pelos Estados Unidos durante décadas. Só depois que ele revolucionou a indústria automobilística no Japão é que os Estados Unidos olhou. Vamos torcer que a gente, Brasil e Estados Unidos, não cometa o mesmo erro de ignorar os preceitos tão antigos e parar de vez com essa história de fazer condutas e recomendações com base em lives ou com base na posição de políticos ou líderes da área. Exatamente. Exatamente. Muito bem. Eu passo, sem mais delongas, eu passo a palavra aos nossos debatedores, Aninha e Rit, para comentar, questionar, criticar, falar alguma coisa sobre o que Renato mencionou nesses últimos 40 minutos. Pronto, ladies first. Ladies first. Por favor, façam por escrito ou podem levantar a mãozinha, como vocês já sabem fazer, que eu passo a palavra para vocês ordenadamente. Então, primeiro, realmente, registrar como estou de participar aqui desse encontro, desse tema, e ter a oportunidade de conversar com o Renato, ver como ele capitalizou, né, sobre a utilidade da pesquisa clínica e, principalmente, nesse cenário dramático da pandemia, sempre chamando atenção para essa questão exatamente da gente ter a oportunidade, na verdade, de testar rigorosamente algumas terapias que já eram usadas e, assim, estão muito à mão de médicos à beira do leito, mas que estão realmente sendo usadas de modo mais do que compassivo e irresponsável, muitas vezes. Em relação especificamente à participação dessas terapias, você mencionou, né, tudo, né, em COVID é evidência de. Eu só vou pontuar a questão da profilaxia de trombose no paciente clínico hospitalizado, que já era e tem sido, né, vamos dizer, uma realidade com evidência bem importante há décadas. Né? Começou com os pacientes cirúrgicos e agora passou para os pacientes clínicos. E aí a gente vê, eu tenho revisado bastante diversas guidance papers e diretrizes mutantes de várias instituições e países, lançando mão de estratégias, muitas vezes, né, tiradas da cartola por essa concepção de que existe uma microdose de provavelmente precisa de uma dose maior de anticoagulante, particularmente as heparinas. E nesse cenário, eu fico pensando, né, como é que a gente vai observar a participação do anticoagulante em si
da heparina versus os DOACs. Você provavelmente já revisou isso, né, em relação ao risco de COVID em pacientes que já eram anticoagulados, possivelmente com o DOACs por outras razões. Então, nesse sentido, você pode colocar para a gente como é que a gente pode estar seguro de fazer essa conversão para um DOAC e não apelar para heparina de baixo peso em dose profilática no paciente hospitalizado? Sim. Então, Ana, perfeito. Então, você tem totalmente razão, né? E quando eu falei que o COVID é nível D, né, só para esclarecer, a profilaxia, que já não é nível D, é nível A, já muito bem estabelecida, você fez muita coisa com os estudos do início, a gente fez até uma diretriz juntos aí há muitos anos atrás, não vamos nem falar quanto. Não é algo do COVID, né? Então, já temos que fazer para os doentes hospitalizados com infecção, period. Né? Essa infecção pode ser COVID, pode ser uma Klebsiella, pode ser qualquer que seja a infecção, a gente já tem essa indicação. Como, por exemplo, os cuidados de catéter, os cuidados de PPI, tudo isso tem outros graus de evidências. O que eu me referi foram as terapias específicas para o COVID, né? Então, ivermectina, antifúngico, antiviral, anti-isso, anti-aquilo. E aí é que realmente, né, hoje, não sei se vocês viram, saiu hoje no New England o primeiro estudo randomizado aí de 800 doentes da cloroquina profilática. Né? Estudo neutro, zero benefício, né? Então, de novo, falavam que, não, mas também o cloroquina é muito atrasado, quero ver lá na frente, né? Na profilaxia que vai fazer a diferença. Aí, 800 doentes, double blind, placebo control, negativo, né? Então, assim, não dá para saber, né? A gente precisa do ensaio randomizado. Então, eu acho que, de novo, essas observações com as heparinas, elas ainda carregam um aspecto que eu às vezes até considero foi muito pouco provado do ponto de vista de ensaio grande, né? Ação anti-inflamatória, todo mundo adora falar isso, né? Quer dizer, parece que tem ação anti-inflamatória. Até agora eu não vi nenhum estudo randomizado que realmente testou isso de uma maneira prospectiva. Ela pode até ter. Agora eu estou vendo pessoas falarem, você viu lá no nosso grupo... Antiviral. Antiviral. Pô, espera um pouco, né? Então, vamos com calma. Então, eu acho assim, de novo, quem está usando DOAC chega menos com Covid ou mais com Covid. Não dá, é uma amostra muito enviesada, né? Quando a pessoa pega, às vezes, 100 doentes, e por que aqueles 100 e os outros que não pegaram? Quer dizer, então, assim, hoje, semana passada foi publicado um paper, Ana, no JACC, imagina, a melhor revista de cardiologia do mundo, no JACC. Aí você lê 100 doentes randomizados, você fala, nossa, interessante, né? Só que os 100 doentes randomizados, os pacientes que foram submetidos a TAV, procedimento percutâneo valvar, que é um outro estudo que estava em andamento, randomizado, e aí, desses 100 doentes, 11 pegaram Covid. Então, o cara pega e vende os 100 de TAV randomizados. Quando você vai ler o artigo, tem 11 pacientes, que não foi nem a pergunta do estudo. A pergunta do estudo é TAV. Agora, o cara está olhando no Covid. Quer dizer, o que dá para falar com 11 doentes de um estudo que não foi feito para Covid? Então, é errado. Então, eu tenho dúvida se o DOAC funciona. O que eu estou fazendo? Estudo. Vamos fazer o estudo, porque o estudo vai definir. A gente vai ter poder no grupo heparina e vamos ter poder no grupo DOAC, que a gente está estratificando, para poder responder, inclusive se tem alguma diferença. Olha, o DOAC foi melhor, ou aquele doente que foi com heparina foi melhor, mas aí de uma maneira que a gente vai poder corrigir para os confundidores, e não simplesmente comparar laranja com melão, que você sabe que o perigo é muito grande quando a gente faz isso. Perfeito. Somente no segmento dessa questão, em relação ao outro ponto que foi absolutamente importante que você colocou, sobre o risco de sangramento. E aí vem essa questão, não talvez no paciente ainda hospitalizado, mas nessa questão da profilaxia estendida e na liberdade poética de estender com qualquer medicação fora do hospital, quando a gente perde o olho no paciente. E classicamente, os pacientes clínicos, eles são diferentes dos pacientes cirúrgicos em relação aos fatores de risco. A gente nunca foi bom o suficiente para achar um score de sangramento que possa predizer e que Exato. possa... Então, assim, eu tenho realmente um pouco de receio em relação à profilaxia estendida com o rivaroxabana em particular, por conta exatamente do estudo Marina. O benefício foi minúsculo, foi um estudo negativo, os sangramentos existiram e, assim,
talvez essa população, né, seja semelhante ao que a gente está vendo agora, talvez com um pouquinho mais de gravidade. Sem dúvida, eu concordo com você. Eu acho que essa população criticamente envolvida, né, pacientes críticos, nunca foi uma população que a gente achou aquilo que eu venho chamando de sweet spot, né? A gente nunca conseguiu algo que determinasse qual é a população do sweet spot que vale mesmo a pena fazer. Porque até agora, Improve It, qualquer que seja o score que você usa, DDIM, não funciona, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que se a gente pegar de maneira geral, provavelmente a gente causa mais mal com essa profilaxia estendida do que bem. Provavelmente, se você for colocar isso num NNT, em custo e etc. E NNH. Mas eu acho que para o COVID, essa extensão não é uma extensão profilática, ela é uma extensão terapêutica. Porque eu acho que, na verdade, esse processo não termina do dia para a noite em 10 dias, em 14 dias. Eu acho que ele demora um pouco demais para se reequilibrar do ponto de vista homeostático. E por isso que eu defini 30 dias como desfecho primário e não os 14 dias, como vários estudos de UTI têm olhado. Foi justamente por isso. Mas, de novo, achismo, hipótese, mas estamos testando no ambiente controlado, né? Não estou indo na Globo falar que tem que fazer isso. Isso. Eu vim discutindo bastante isso com o Ramaciotti, e eu acho que ontem, ou antes de ontem, eu ponderei com ele que esse momento da avaliação do risco de trombose, seja COVID ou qualquer outra coisa, versus sangramento, nos estudos é feito na admissão. Mas talvez o paciente modifique os seus fatores durante a hospitalização e uma reavaliação de risco no momento da alta seja crucial para saber, de fato, quem vai se beneficiar. Então, assim, uma ideia para futuras intervenções seria essa. Sem dúvida. Eu tenho certeza que o paciente já mudou, até porque na hora da alta, ele agora acabou de ter uma hospitalização que no baseline ele não tinha. Exato. Então, esse doente é outro, né? Então, inclusive, eu tenho um outro estudo meu recrutando, onde o doente, insuficiência cardíaca no último ano é uma contraindicação, tá? E aí o doente interna e ele descompensa de insuficiência cardíaca no D2, e aí o pessoal me perguntou se pode pôr no D3. Não, porque no D3 agora, ele já teve uma hospitalização uma ICC no dia anterior. Então agora isso já cabe como pré-hospitalização, como por ICC. Então eu não posso colocar esse doente. Então você tem totalmente razão. O doente na hora da alta, ele é outro doente. Perfeito. Gente, Ana? se me deixar, eu tenho 1000 perguntas. Ana, oi. Não, eu quero primeiro fazer minhas palavras de Darzé. Eu acho que, Renato, você foi muito feliz, né? Mais uma vez, em trazer essas mensagens. Eu estava mandando aqui para a Alan Neves, que eu acho que a gente tem que, sala gravada, ficar repetindo essa sua mensagem aí, vezes, hospital afora e mundo afora. Como é que tem sido, Renato, essa experiência de rapidamente ter que rodar um trial? Como é que foi essa experiência? Trials antes demoravam algo como anos, meses, ano para você começar a rodar um trial. Eu me lembro que você estava comemorando outro dia que em menos de um ano você conseguiu randomizar um primeiro paciente no estudo que é para Chagas. Isso tinha sido meio que um recorde. E agora recordes estão sendo batidos. Como é que tem sido isso assim para o pesquisador, para as organizações de pesquisa? A gente, por exemplo, aqui do outro lado, que participa dos estudos, estamos correndo contra o tempo. Keila está aí participando, nossa coordenadora de pesquisa. Adaptamos muito a nossa estrutura de pesquisa para poder responder também. E uma coisa que aconteceu, que você disse, é a pesquisa fazendo parte, né, Ana? A Ana está lá vendo os pacientes, Marcel que está aí vendo os pacientes e vendo pacientes para colocar nos estudos, no grupo do Coalizão que a gente tem participado, e vamos entrar agora no ACT. Então, foi uma mudança de mindset, treinar a gente ao mesmo tempo e correr atrás do tempo. Como é que está sendo isso na perspectiva de quem está organizando toda essa logística de um estudo multicêntrico? Bom, Rit, de novo, prazer estar aqui com você. E para a gente é realmente, né, a felicidade, é o sonho acontecendo, né? Infelizmente não vai ser sustentável, a gente tem consciência disso, porque agora, por exemplo, deixa eu pegar o meu exemplo do Brace Corona, que é o estudo que eu estou fazendo randomizado de parar ou não o inibidor da ECA. Vejam que esse estudo, entre eu desenhar o protocolo, entre o primeiro draft do protocolo
e o primeiro doente randomizado, incluindo CRF desenvolvido, incluindo aprovação da CONEP, incluindo treinamento dos centros, 19 dias. Imagine só. A aprovação da CONEP saiu em 48 horas. Um outro estudo nosso do Coalizão número 1 saiu em 6 horas. Então, assim, isso, mantendo-se o rigor, é inovador e põe o Brasil como competidor para o mundo, como recorde para o mundo, porque nos Estados Unidos não tem isso. Uhum. Obviamente que a análise que eu tenho feito é que isso é insustentável, porque as pessoas estão trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Mas que a gente pare num mês da CONEP, eu estou feliz. Se a gente parar em 15 dias, um mês, não precisa ser 2 dias, 6 horas, 15 dias, 20 dias, estou feliz. O que eu não quero é que seja um ano de novo. Então, esse faz parte do legado que foi no meu último slide, que eu espero que essa pandemia deixe para a pesquisa clínica mundial e nacional. Aprender com que aquilo que a gente percebeu, onde se perdia muito tempo desnecessariamente, ganharmos tempo, que não significa atalhos, ganharmos tempo mantendo-se a qualidade, o rigor científico e os aspectos éticos. Eu não quero relaxar a qualidade, eu quero tirar a burocracia desnecessária, e é isso que a gente está aprendendo. Aí você volta para Dene, não é, Darzé? A gente já está agora falando até de Six Sigma na pesquisa daqui a pouco, né? De retirando o desperdício, não é isso? Exatamente. Então, Torcer que nesse novo normal, essa avaliação fast track de protocolos de pesquisa se mantenha, né, com o mesmo rigor, obviamente, mas que não precise demorar 12 meses para aprovação de protocolo. Para aprovação. Renato, Isso. 9h40. Eu sei que você tem um compromisso à frente, nós tínhamos várias coisas. Vamos mais 5 minutinhos, vamos lá. Então, eu tenho uma aqui. Então, assim, eu fui super bem recebida na cardiopulmonar e essa parceria com o HIT é fantástica. Eu estou completamente imersa no covidário, à beira do leito, e a questão de recrutar o paciente. Então, eu imagino que, diante da pandemia, a percepção do paciente em relação a estudo clínico já é diferente do que seria em outro cenário. Mas é um momento crucial. Eu tenho algumas experiências de passar mais de 1h30 tentando conversar com o paciente. E, assim, aí eu entro online. Exato. Então, assim, quando a gente tem múltiplas terapias já sendo usadas de modo variado em hospitais e por pessoas que vão para a mídia, enfim, então isso vai complicar, de certa forma, como é que a gente comunica isso para o paciente. É importante esse tipo de percepção aqui do nosso grupo do cardiopulmonar para as pessoas estarem antenadas em relação a isso e se confiarem, se tiverem o mesmo equipoise, né, aquela mesma dúvida sobre o benefício, que colaborem conosco em falando com seus pacientes em relação a isso também. Quando o Renato falou aí, não. Mostra esse vídeo para eles, os pacientes. Mas é um pouquinho acima da compreensão, infelizmente. Eu sei. Quando o Renato falou ali de estar próximo, né, à pesquisa, eu acho que esse é um momento que, no hospital, por exemplo, que a gente que está na pesquisa lá está tão próximo, e foi lá no nosso hospital a primeira vez que num protocolo, né, Dazé, estava lá, na escolha de cloroquina, foi feito um protocolo para uso de cloroquina, onde estava lá, coloque no trial. Então, essa era a primeira coisa que estava lá. A pergunta tinha que ser respondida no trial. E vocês viram hoje, né? Verdadeiros políticos, o Ministério da Saúde dando protocolos para o Brasil inteiro, né? Aquelas pessoas malucas aí, eu não sei nem o nome da fulana, enfim, falando da cloroquina, e agora você viu, saiu um paper hoje no New England mostrando zero efeito. E aí, como é que a gente faz? A gente corre atrás e manda, para de tomar porque não faz... Não dá para arriscar assim, né? De repente é uma morte súbita, de repente é uma retinopatia, de repente é uma alteração grave que acontece, né? Tem que ser dentro do estudo. Não dá para correr fora do estudo, pessoal, é muito perigoso. E olha os exemplos que a gente já aprendeu, né? Renato, eu queria fazer uma pergunta, provocação. Com o surgimento da pandemia, uma avalanche de série de casos mostrando características clínicas, achados laboratoriais, que aparentemente eram apresentados como típicos de Covid. No caso da questão hematológica e protrombótica, você mostrou
alguns estudos menores que tiveram cuidado de ter um grupo controle mais ou menos comparável, como um doente com uma síndrome respiratória aguda hospitalizado como H1N1, alguns estudos de autópsia que têm um controle, mas a grande maioria reporta os achados hematológicos sem um grupo controle comparável. Eu estou percebendo que a sua visão é de que, de fato, Covid parece uma doença que tem uma particularidade nesse estado protrombótico. Quão convencido você está de que, de fato, Covid é uma doença potencialmente grave, diferente das outras doenças críticas infecciosas, no quesito protrombótico? Bom, perfeita pergunta, Darzé. Eu acho, de novo, se a gente se deixar levar pela evidência, né, e a qualidade dos estudos, como você mesmo disse, sem comparador, né, 12 casos aqui, 7 casos ali, 10 casos ali, a gente fala que não tem dúvida nenhuma. Eu acho que existe um racional fisiopatológico, uma plausibilidade biológica muito interessante para o Covid, que os achados descritos hoje, mesmo com todos os viés, corroboram para essa hipótese. Mas, para mim, a definição dessa hipótese vai ser parecido com isso do Accelerate, de que se eu tratar esse doente full, eu vou ter um benefício. Se eu provar isto, está provada essa hipótese de uma maneira de causalidade. E por isso que a gente está fazendo o action. Porque até lá, parece, leva a crer, é uma boa hipótese, mas a gente não tem certeza. Isso. Uma das coisas interessantes é a ideia de quem procura acha, não é? Então, assim, no início dos tempos dos estudos para anticoagulante, a gente fazia venografia, a gente fazia, não é? E eu estou vendo vários experts, a própria Saskia Mildred-Drop, mostrando nas UTIs dela, fazendo ultrassons seriados, né? O que tem à mão, por todas as questões de mobilizar o paciente. Mas um ponto importante é que talvez uma angiotomografia... Já tivessem lá. Isto, exato. E mesmo um exame não negativo para os macrotrombos não vai afastar, talvez, fisiopatologicamente, os microtrombos que estão corroborando para a piora do paciente. Então, concordo contigo. Exatamente. Talvez o marcador não seja um surrogate endpoint, né? A oclusão do vaso, mas o benefício hard, o benefício maior de mandar o paciente para casa. Exatamente. Por isso que, para mim, a prova dessa doença ser realmente uma coagulopatia confirmada, plena, vai ser responder a nossa estratégia no action. Essa é a prova. Fora isso, é achismo. A gente pode apostar 70%, 10%, mas é uma aposta. É verdade. Como o restante. Darzé? Últimas palavras, amigo Renato. Bom, queria agradecer mais uma vez, sempre um prazer estar com vocês, perguntas sempre desafiadoras e acho que a gente está aprendendo todo mundo junto e acho que o Action vai ser um grande momento para todos nós aprendermos juntos e até talvez tirar um pouco essa ansiedade, né, Ana, de tratar esses doentes, não saber como tratar, colocar no estudo, não, pelo menos estamos dando o melhor que tem hoje para o paciente, é colocar ele no estudo. Então, acho que o cardiopulmonar está de parabéns, eu fiquei muito feliz de acrescentar vocês como centro nosso e estou bastante ansioso para ter vocês on board aí, as soon as possible. A ansiedade é nossa aí, né, Ana? Com certeza. Obrigado, pessoal. Aninha Ritt, obrigado. Renato, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Boa sorte nos estudos. Até breve. Obrigado. Eu queria só quebrar o protocolo, Darzé, aqui ao final, um segundo, e pedir a todos aqui os parabéns ao nosso amigo Eduardo Darzé, aniversário dele hoje, Renato. Pô, não sabia que é isso. Ele achava que ia passar despercebido, hein? Parabéns, Darzé. Esse dia teria entregue a moderação desse seminário para qualquer pessoa, mas com o Renato eu tinha que participar de qualquer forma. Obrigado, pessoal. Abração. Um abraço, gente. Obrigado, Renato, mais uma vez. Saúde, amigo. Tudo de bom. Valeu, obrigado, Aninha. Tchau, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa. Aninha Ritt, valeu, obrigado, viu? Obrigado, Darzé. Um abraço. Parabéns.